Começa agora o Norte Agropecuário. As principais notícias do agronegócio, orientações, cotações, agenda de eventos e muita informação útil a você, homem e mulher do campo. Norte Agropecuário, o produtor no rumo certo. Muito bom dia, produtor, produtora rural, empreendedor do campo e a todos que acompanham o Norte Agropecuário no rádio aqui na UFT-FM ou pela internet, pelo www.norteagropecuario.com.br. Hoje é domingo, 3 de dezembro de 2017. O Norte Agropecuário no rádio chega em novo horário, um pouco mais tarde, às 8 da manhã, aqui pela UFT-FM. Acordo de manhã cedinho com galo cantando em pleno alvorecer. Acendo no fogão braseiro pra coar café, ver o dia nascer. Arreio meu cavalo baio, ponho no embornal uma rapadura. E pra comer com charqueado também levo litro de uma pinga pura. Programa Norte Agropecuário, o produtor no rumo certo. Norte Agropecuário no rádio tem a apresentação e produção de Cristiano Machado e Daniel Machado. Edição e finalização, Michel Assunção. E já vamos abrir o Norte Agropecuário no rádio de hoje com uma informação importante. Projeto une agricultores, técnicos e instituições com o objetivo de melhorar a cadeia produtiva da mandioca no estado do Tocantins. Eu falo sobre o projeto Reniva. Sob a liderança de Gustavo Campos, pesquisador da Embrapa Pesca e Aquicultura de Palmas, o Reniva está há 2 anos envolvendo diferentes instituições que lidam com a cadeia produtiva da mandioca. Em rede e com cada instituição em sua linha de atuação, vêm sendo desenvolvidas diversas atividades. Entre elas, a condução das URTs, que são as Unidades de Referências Tecnológicas. Nessas unidades, a ideia é testar diferentes variedades para que se chegue a algumas mais propícias para o plantio no estado. E mesmo dentro do Tocantins, essas indicações podem variar de acordo com a região. E para falar mais sobre o assunto, vamos ouvir a entrevista no programa de hoje do pesquisador da Embrapa, Gustavo Campos, e com participação especial do jornalista Clênio Araújo, da Embrapa em Palmas. Acompanhe. Gustavo, e como é que é a seleção da propriedade para a implantação dessas unidades? Então, essas URTs, elas são escolhidas, né, são planejadas, né, junto com a assistência técnica, né, a ATER que a gente fala. No caso, por exemplo, Rural Teams. Então, o Rural Teams mesmo que identifica, dentro daquele grupo de produtores que ele trabalha, aqueles que têm, vamos dizer, aptidão para ser um produtor, não é modelo, mas aquele produtor que vai ter aquela atenção. Vamos fazer algo diferente, mas faça essa unidade comercial. Do jeito que você planta a mandioca, comercialmente, e coloca as tecnologias novas. Então, com o acompanhamento do Rural Teams, em parceria com esse produtor, né, que tem esse perfil, né, de ser participativo, coloca as tecnologias na unidade comercial, e aí, o que deu certo no final? O que deu errado? E mostra para todo mundo. E as tecnologias que dão certo, que no caso tem sido todas praticamente, outros produtores se encantam, né, e tentam fazer também. Gustavo, como é que funciona esse sistema de unidade de referência tecnológica, a URT? Ótima pergunta. A URT significa, então, né, Unidade de Referência Tecnológica. É um modo de que a gente trabalha, quer dizer, um local onde a gente encontra, a gente coloca essas tecnologias disponíveis ao produtor. Então, nesse caso que a gente está trabalhando com assistência técnica aos produtores, por exemplo, boas práticas de produção agrícola. Vamos colocar onde? Na URT, onde esses produtores e os técnicos vão ver como faz e vão poder replicar isso a todo aquele que for lá nos posteriores dias de campo, né? Vão poder ver pessoalmente também nas próximas palestras, nesses locais, em cada região. Dessa maneira a gente consegue estar em várias regiões, além de Palmas, né? Claro, né? O estado é bastante grande e tem demanda de mandioca no estado todo, né? Gustavo, e como é que é o trabalho da multiplicação dessas manivas semente? Começa, né, maniva semente, né? Já é um novo conceito para muitos, quer dizer,
é a maniva da mandioca, aquele pedacinho que é plantado, a gente chama de maniva semente justamente porque ela carrega, né, toda uma qualidade genética e fitossanitária. Mas o legal dessa multiplicação é que é uma técnica da Embrapa, a gente chama técnica de multiplicação rápida, que resolve dois problemas, um mas o outro também, que é qual? Tem pouca maniva semente, tem pouca maniva. Olha, tem um jeito rápido, né, de multiplicar, tem um jeito fácil de ter muita semente em menos de um ano. Em vez de trabalhar naquela lógica de 1 para 5, né, de uma rama vira 5 sementes. Aqui a gente consegue até 150 de uma mesma rama. Então isso é muito importante. E nesse processo, quer dizer, a gente já seleciona ramas livres de doença. De certo que a gente vai ter então só sementes livres de qualquer doença, de qualquer problema. Seguimos com mais informações de Clênio Araújo, jornalista da Embrapa em Palmas, que conversa com o pesquisador da empresa Gustavo Campos sobre o projeto importante que visa fortalecer a cadeia produtiva da mandioca no Tocantins. Continuem ligados. Gustavo, já são 2 anos de Renivo aqui no estado do Tocantins. Até agora, quais que são os principais resultados você vê desse projeto? Então, os resultados do Renivo, o principal até o momento é essa agregação, esse trabalho em rede. Quer dizer, produtores, técnicos, pesquisa, né? Pesquisa, extensão, todas as instituições de CT, universidades, enfim, fomento, estão se reunindo em torno de, quer dizer, fortalecendo a cadeia em torno de uma rede, que é a rede Renivo. Para quê? Ora, para ter mais propagos, né? Para ter variedades, para ter esse desenvolvimento tecnológico, então a cadeia começa a ficar um pouco mais fortalecida. Então acho que esse é o principal resultado. Em termos de variedades, por exemplo, tem variedades de indústria e de mesa que estão sendo testadas no próprio projeto Renivo. Alguns resultados muito interessantes, né, nas regiões de Palmas, que começou inicialmente, mas a gente ainda tem muito trabalho pela frente, na verdade, né, com as variedades. Mas os produtores já estão testando também junto aquelas que são mais adaptadas a cada região. E como é que é feita a escolha das variedades de mandioca nessas propriedades? Na verdade, né, as variedades de mandioca já estão aí, né? O produtor já usa variedades comerciais. De repente, em regiões diferentes do Tocantins tem nomes diferentes, até são diferentes mesmo por causa do solo e clima. Mas eles já têm uma variedade que eles usam comercialmente, seja de mesa, seja de indústria, mais de uma. O nosso trabalho é contribuir trazendo variedades melhoradas da Embrapa, principalmente, né? Que são melhoradas, que são de alto desempenho em outras regiões, mas nunca foram testadas aqui. Então a gente coloca em competição junto com as variedades locais e descobre, quem é mais produtivo? Quem é a campeã? O foco é o seguinte, qual é que dá mais produtividade? Qual é que rende mais raiz? Qual é que rende mais dinheiro para o produtor? E aí não importa se é local, se é melhorada, nós precisamos descobrir aquelas que vão dar mais sustentabilidade econômica. Esse é o foco. Gustavo, mais uma pergunta. Quais são as técnicas empregadas no cultivo da mandioca? Essas técnicas elas são simples e de fácil acesso aos produtores? Boa pergunta. São técnicas simples, sim. Na verdade, né, o produtor ele sabe como cultivar. O que acontece? A gente leva técnicas, que a gente chama de técnicas, mas a gente pode chamar de dicas. Algumas dicas para esse produtor que vão melhorar demais a produtividade, por incrível que pareça, né? Então, por exemplo, vou citar uma técnica simples, que talvez assim, pelo rádio mesmo dá para compreender. Quando se pega, por exemplo, a maniva, né? Então, imagina o diâmetro da maniva, uma fininha como um dedinho da mão e uma mais grossa como o dedão. Eu até chamo maniva dedão, maniva dedinho. A maniva dedão, que é a mais grossa, tem mais diâmetro, então ela tem mais reserva. Olha só, isso influencia demais na germinação, né? Porque tendo mais reserva, ela fica menos suscetível ao quê? Por exemplo, a dias de seca. Então, tá vendo uma dica simples? Quer dizer, usar uma semente de qualidade. Como é que é a semente de qualidade? Que tem um diâmetro maior. Você está ouvindo o programa Norte Agropecuário. Com mais de 22 bilhões, o estado da Bahia lidera com muita folga o ranking do Índice do Valor Bruto da Produção Agropecuária, entre os estados que formam a fronteira agrícola do Mato Piba. Em segundo lugar está o Maranhão, com 6 bilhões e 900 milhões. Maranhão que superou inclusive o Tocantins, que hoje está na terceira colocação, com pouco mais de 6 bilhões do valor bruto da produção. Já o Piauí soma
3 bilhões e 700 milhões. E o Piauí que teve um ótimo resultado e dobrou o valor em relação ao ano passado. O resultado da Bahia se explica por, entre outros aspectos, a extensão territorial. Quinto maior estado do Brasil, tem área de mais de 564 mil quilômetros quadrados. E também a produção de grãos no estado, na safra 2016-2017, por exemplo, deve ser em 5 milhões e 400 mil toneladas, com aumento aí de 1,3% em área plantada. O valor bruto da produção, ouvintes da UFT-FM, é a soma de todos os bens e serviços produzidos numa localidade. Os números que destacamos aqui no programa Norte Agropecuário no rádio formam as estimativas para o ano de 2017, com base nos resultados catalogados pelo Ministério da Agricultura em outubro deste ano, em comparação com o mesmo período do ano passado. O VBP, como é chamado, do Matopiba deste ano, é de 39 bilhões e 300 milhões, apontam análises feitas pelo Norte Agropecuário com base no levantamento do mapa. Programa Norte Agropecuário. Vamos agora saber os resultados nacionais. As lavouras tiveram melhor desempenho que a pecuária, tendo se destacado o arroz, a cana-de-açúcar, entre outras culturas. Diogo Neves, jornalista do Ministério da Agricultura, dá mais detalhes sobre o assunto. Vamos ouvi-lo. O valor bruto da produção agropecuária para 2017, com base nas informações de outubro, é de 533,5 bilhões de reais, 1,6% acima do valor de 2016, que foi de 525 bilhões de reais. As lavouras tiveram aumento real de 5,5% e a pecuária, redução de 5,8%. O valor de 2017 praticamente terá pequenas alterações até o fim do ano, pois a safra 2016/2017 está quase encerrada, faltando apenas confirmar informações de algumas lavouras de inverno. Os produtos que mais se destacam neste ano quanto ao faturamento foram o algodão, arroz, cana-de-açúcar, laranja, mandioca, milho e uva. Esses produtos se beneficiaram de aumentos de preços, caso do algodão, cana-de-açúcar, laranja e mandioca, enquanto o milho, do aumento de produção. Na pecuária, os melhores resultados vêm sendo obtidos por carne suína e leite. Segundo o coordenador-geral de Estudos e Análises da Secretaria de Política Agrícola do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, José Garcia Gasques, não somente uma safra excepcional é uma das características relevantes deste ano, mas também os baixos preços de diversos produtos. O ano de 2017 foi o ano onde estamos tendo a maior safra de grãos. Outro ponto é a produtividade. Então, se a gente tomar, por exemplo, 30 anos de produtividade na agricultura brasileira, nós verificamos que este ano é o maior que nós temos também. A produtividade cresceu mais de 20%. E outro ponto que é importante destacar, que ele tem vários reflexos, depois eu vou mostrar, os preços mais baixos para vários produtos. Os valores por região mostram que a região sul lidera o faturamento de 2017, com 140,6 bilhões de reais, seguida pelo Centro-Oeste, com 137,9 bilhões de reais, o Sudeste, com 136 bilhões de reais, e o Nordeste e Norte, respectivamente, com 48,9 bilhões e 32,4 bilhões de reais. Para o Momento Agro, Diogo Neves. Norte Agropecuário, o produtor no rumo certo. E os números do Tocantins? O valor bruto da produção agropecuária do Tocantins cresceu 1,35% neste ano em relação ao ano passado. Conforme a tabela divulgada pelo Ministério da Agricultura, com base no mês de outubro de 2016, o VBP do Tocantins era 5 bilhões e 900 milhões. Já os resultados de outubro de 2017 apontam um valor de mais de 6 bilhões de reais. Os destaques no estado ficam por conta dos resultados das lavouras. Em 2016, o valor foi de 3 bilhões e 500 milhões. Já em 2017, o VBP alcançou 3 bilhões e 800 milhões, ou seja, um aumento de 6,2%. Já as comparações com os resultados da pecuária foram tímidos em relação ao ano passado. Em 2016, o valor atingiu 2 bilhões e 300 milhões. Já neste ano ficou em 2 bilhões e 200 milhões.
Ao avaliar as principais culturas, a soja segue como líder do Tocantins. Com base nos resultados do mês passado, o valor da soja chegou a 2 bilhões e 400 milhões e em 2016, pouco mais de 2 bilhões. Já os bovinos tiveram queda. Em 2016, o valor bruto da produção agropecuária na área de bovinos alcançou o valor de 2 bilhões e 200 milhões. Conforme a estimativa de outubro, teve 2 bilhões e 100 milhões. Muitos números, muitas informações, sim. Mais detalhes e todas essas informações você confere no www.norteagropecuario.com.br. Acesse o portal e tenha essas e outras informações importantes sobre este tema. Você está ouvindo o programa Norte Agropecuário. Comissão da Câmara dos Deputados aprova proposta que regulamenta a produção e comércio de queijo artesanal. A proposta define queijo artesanal como aquele elaborado por métodos tradicionais com vinculação e valorização territorial, além de boas práticas agropecuárias e de fabricação. Os detalhes com José Carlos Oliveira, repórter da Rádio Câmara em Brasília. Comissão de Seguridade Social da Câmara aprova a proposta que regulamenta a produção e a comercialização de queijos artesanais. O relator, deputado Jones Martins, do PMDB Gaúcho, fez algumas alterações no texto original dos deputados Zé Silva, do Solidariedade de Minas Gerais, e Alceu Moreira, do PMDB do Rio Grande do Sul. A proposta define queijo artesanal como aquele elaborado por métodos tradicionais com vinculação e valorização territorial, além de boas práticas agropecuárias e de fabricação. A base deve ser o leite da própria fazenda ou de fazendas próximas. O tempo de cura do queijo, a partir do leite cru, será definido com base no processo tecnológico da produção de cada variedade de queijo artesanal. O deputado Jones Martins explica que a comercialização do produto poderá ser feita em todo o país, desde que as exigências da lei sejam devidamente cumpridas. Em linhas gerais, o que esse projeto pretende é possibilitar uma comercialização do queijo artesanal, respeitando a simbologia, a tradição, os costumes, a geografia da região onde ele é produzido, ao mesmo tempo garantir a vigilância sanitária, a segurança alimentar de quem consome. A ideia desse projeto foi estabelecer uma relação equilibrada, para que o queijo artesanal continue com suas características e também para que a indústria queijeira que faz o queijo em série e a concorrência entre os dois mercados seja equilibrada. A proposta também cobra o ajuste das queijarias aos programas nacionais de controle e erradicação de doenças do gado leiteiro, como brucelose, tuberculose animal e mastite. A fiscalização ficará por conta de órgãos de defesa sanitária animal e de vigilância sanitária federais, estaduais e municipais. Esses mesmos órgãos também deverão formalizar protocolos sanitários de produção dos diversos tipos de queijo artesanal catalogados. Pesquisador da Embrapa, Márcio Silva, avalia que a proposta é importante para uniformizar as regras de produção e comercialização de queijo artesanal, atualmente mais avançadas em Minas Gerais. Essa produção, parecido com o que acontece em Minas Gerais, acontece em grande escala no Rio Grande do Norte, em Pernambuco, no Ceará, no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e várias outras regiões do Brasil. Mas muitos estados ainda não estão no estágio que está Minas Gerais, de normas e de legislações específicas. Então, eu imagino que esse projeto de lei federal, pensando o país inteiro, eu acho que pode fazer outros estados adequarem. E aí, então, o consumidor, quando vai num comércio e encontra um produto que está com todos esses pré-requisitos atendidos, ele fica com uma confiança maior. A proposta de regulamentação de produção e comercialização de queijo artesanal tem tramitação conclusiva nas comissões da Câmara. Em princípio, bastam novas aprovações nas comissões de Agricultura e de Constituição e Justiça para que o texto seja enviado para a análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira. Programa Norte Agropecuário. Vamos falar agora de agroenergia. Como está o desenvolvimento da agroenergia no estado do Tocantins? Quem traz as informações é Rochinha Martins, da Rádio Secom. A produção de biocombustíveis e agroenergia estão em alta no estado.
O secretário da Agricultura e Pecuária, Clemente Barros, comenta sobre as ações focadas na produção de biocombustível que estão sendo realizadas em 3 unidades demonstrativas. Nós temos algumas unidades demonstrativas instaladas nos municípios Santa Rosa, Porto Nacional, Brasília e Nazaré, em que a gente está instalando essas unidades demonstrativas no sentido de avaliarmos a tecnologia e também a validade econômica dessas atividades a nível de pequeno produtor. Essas unidades demonstrativas vão nos dar essas informações no sentido de que a gente possa estar recomendando a outras propriedades de pequenos produtores a produção de biodiesel a partir de oleaginosa. Clemente Barros também fala da importância na realização dos dias de campo, que servem na orientação aos pequenos produtores em relação à produção da agroenergia por meio dos biodigestores. E esse é o motivo que nós estamos realizando dia 30 agora, lá em Palmeiras, no Bico do Papagaio, um dia de campo, onde nós vamos mostrar a produção de energia em biodigestores, porque o grande gargalo hoje na produção é exatamente o preço da energia e a quantidade de energia utilizada para a atividade. Chega a ser mais de 45% a incidência da energia no custo de produção. O governo do estado já realizou workshops, encontros e dias de campo, ações que buscam fortalecer a produção sustentável de biocombustível e agroenergia no Tocantins. Reportagem Rochinha Martins. Para alcançar os objetivos traçados no Plano Estratégico de Erradicação e Prevenção da Febre Aftosa até 2023, o Ministério da Agricultura instituiu a equipe gestora nacional da erradicação. Entre as funções da equipe está o planejamento, o monitoramento da execução e a avaliação do cumprimento das metas globais do programa. As informações são de Sérgio Pastor. Equipe Gestora Nacional da Erradicação da Febre Aftosa foi instituída pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento por meio da Portaria 129, publicada no Diário Oficial da União. A equipe atuará no âmbito do MAPA e dos serviços veterinários estaduais, segundo o Programa Nacional de Erradicação e Prevenção da Febre Aftosa, junto às instituições públicas e empresas privadas de todo o país. O coordenador-geral de Sanidade Animal do MAPA, Heitor Medeiros, explicou a finalidade e a atuação da equipe. A equipe gestora nacional do PINEFA foi criada exatamente para colocar em prática o que foi proposto no plano, para executar a gestão compartilhada do PINEFA em todo o Brasil. Fazem parte da equipe gestora nacional o Departamento de Sanidade Animal e o Departamento de Fiscalização de Insumos Pecuários, subordinados à Secretaria de Defesa Agropecuária do MAPA, o Fórum Nacional de Executores de Sanidade Animal, a Confederação Nacional de Agricultura e Pecuária do Brasil, a Associação de Proteína Animal e a Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carne. Heitor Medeiros destacou que entre as funções da equipe está o planejamento, o monitoramento da execução e a avaliação do cumprimento das metas globais do PINEFA. Está incluído dentro desse plano várias ações, entre elas retirada de vacinação. Nós temos as ações de implementação dos compromissos e ações prévias pactuadas, comunicação ao OIE sobre a suspensão da vacinação, vigilância sobre a epidemiológica, reconhecimento pelo MAPA, encaminhamento de pleito ao OIE, avaliações e reconhecimentos pela OIE, ou seja, é uma quantidade de ações que, ao se cumprir, habilitará o programa e o Brasil para a próxima ação. As equipes estaduais institucionalizarão e disseminarão o programa em todo o Brasil, para que sejam alcançados os objetivos traçados no projeto estratégico de erradicação e prevenção da febre aftosa até 2023. Para o Momento Agro, Sérgio Pastor. Norte Agropecuário, o produtor no rumo certo.
Tramita no Congresso uma proposta que estipula regras segundo as quais resíduos de animais poderão ser utilizados como ingredientes para adubos, biodiesel, produtos de higiene e limpeza, por exemplo. Vamos saber como está esse projeto, a sua tramitação? As informações são de Marcelo Larcher. A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aprovou uma proposta que define regras para o aproveitamento de carcaças de animais para fins não comestíveis. Pelo texto, os resíduos de animais oriundos de estabelecimentos rurais autorizados poderão ser recolhidos e processados em indústrias não alimentícias, gerando proteína sólida, gordura fundida e água. Esses produtos poderão ser utilizados como ingredientes para adubo, biodiesel, produtos de higiene e limpeza, bem como para outros insumos da indústria química. O projeto é do deputado Valdir Colato, do PMDB de Santa Catarina, e para ele a medida vai melhorar a destinação de carcaças de animais mortos em propriedades, que não deveriam ser enterrados ou queimados no local. A gente tem que resolver o destino dessas carcaças que não servem para alimentação, que não pode ser usado para nada. Então nós estamos trabalhando aí para aprovar a lei que determine que o recolhimento dessas carcaças que se transformem em biodiesel e adubo orgânico para a agricultura. E com isso nós eliminamos essas carcaças do meio ambiente. Nós trabalhamos com a questão sanitária dos nossos rebanhos. Também alivia a pressão dos prefeitos para buscar esses animais, para enterrar, para fazer outras ações. Relator da matéria, o deputado Rogério Peninha Mendonça, do PMDB de Santa Catarina, fez apenas correções pequenas para deixar o texto mais claro. Ele apoiou a medida que foi aprovada conforme substitutivo produzido pela Comissão de Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Como o assunto tem impacto na segurança alimentar, sanidade animal e no comércio internacional de produtos pecuários, a comissão retirou a possibilidade do uso da carcaça para a produção de ração e apresentou uma versão mais geral das regras de manuseio dos resíduos de animais mortos, que podem ser especificadas pelo Executivo. Como a proposta foi analisada de forma conclusiva, já está aprovada pela Câmara e deve seguir para a revisão do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Marcelo Larcher. Você está ouvindo o programa Norte Agropecuário. E o nosso programa está chegando ao final. Confira no www.norteagropecuario.com.br a íntegra do programa de hoje. E antes de finalizarmos, novamente agradecemos as participações, os contatos via e-mail, telefone e por meio das redes sociais. Continuem participando conosco. Pelo WhatsApp, são 2 números. 63 é o código de área e os telefones são 98104-8100 ou 98117-0299. Quer participar por e-mail? É fácil. norteagropecuario@gmail.com. Também estamos no Facebook, no Instagram e no Twitter. A pesquisa é simples. Nos encontre por @norteagroto. Nos siga. Seja nosso amigo, curta, compartilhe e comente todas as publicações aqui do Norte Agropecuário. O programa teve a apresentação de Cristiano Machado, reportagens, participação de Daniel Machado, edição e finalização de Michel Assunção. E quem fecha o Norte Agropecuário no rádio de hoje é Almir Sater, com o sucesso Um Violeiro Toca. E lembre-se, a partir de hoje os nossos encontros serão aos domingos um pouquinho mais tarde, a partir das 8 da manhã, aqui na UFT-FM, e fique ligado também no www.norteagropecuario.com.br. Ótimo domingo a todos e até a próxima. Programa Norte Agropecuário. Quando uma estrela cai no escurão da noite e um violeiro toca suas mágoas, então os olhos dos bichos vão ficando iluminados, rebrilham neles estrelas de um sertão enluarado. Amor termina, perdido numa esquina, e um violeiro toca sua sina.
lembrança dos amores esquecidos. Quando o amor começa, nossa alegria chama e um violeiro toca em nossa cama. Então os olhos dos bichos são os olhos de quem ama, pois a natureza é isso, sem medo, nem dó, nem drama. Tudo é sertão, tudo é paixão, se um violeiro toca a viola, o violeiro e o amor se tocam. Tudo é sertão, tudo é paixão, se um violeiro toca a viola, o violeiro e o amor se tocam. Quando o amor começa, nossa alegria chama e um violeiro toca em nossa cama. Então os olhos dos bichos são os olhos de quem ama, pois a natureza é isso, sem medo, nem dó, nem drama. Tudo é sertão, tudo é paixão, se um violeiro toca a viola, o violeiro e o amor se tocam. Tudo é sertão, tudo é paixão, se um violeiro toca a viola, o violeiro e o amor se tocam. Você ouviu Programa Norte Agropecuário, o produtor no rumo certo.